Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Puxa, minha camisa queimou, velho, agora que eu tô vendo aqui. Vamos trocar uma ideia, falar de Vasco da Gama. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Que porra foi essa, velho? Parecendo cigarro, nem porra de cigarro mesmo. Ou alguém queimou aqui de sacanagem, mas enfim, tá aí, né? Deixa o hype, o joinha, o like, tudo que você puder fazer pro canal ser indicado no YouTube, eu agradeço a moral, beleza? Olha, os flamenguistas vão dizer, né? O torcedor do Urubu vai dizer que eu tava aqui até agora esperando para gravar o vídeo, secando eles na Libertadores. Nada a ver, cara. Perco meu tempo, tava aqui juntando, né, conteúdo para poder vir aqui trocar uma ideia com a galera que curtiu o canal. Nem tava assistindo esse jogo, mas se o Racing, que fez aquele gol, né, o cara não tivesse dado aquela burdoada na orelha do jogador do Flamengo, eles tinham perdido, hein? Eles tinham perdido. Acharam um golzinho no final. Acharam um golzinho. Quase ficaram aí com cheirinho de pipoca no Maracanã. Enfim. Vamos falar de Vasco. Sorteio da Copa do Brasil foi hoje, dos mandos de campo. Tá definido o dia, data. Primeiro eu vou falar aqui. Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão e depois decidir em casa. Tá? Ficou definido assim. O Vasco é o mandante do jogo contra o Fluminense. E o jogo é dia 10 de dezembro, né? E o segundo jogo, dia 14 de dezembro, o Fluminense como mandante. Aí já ficou também sorteado o mando dos times que forem para a final. Então, se o Vasco ou o Fluminense passarem, vão decidir em casa, tá? Então, o primeiro jogo vai ser ou lá em Itaquera ou no Mineirão, tá? Então, definidos aí esses mandos da semifinal e final da Copa do Brasil. Aí o diretor Admar Lopes, né, que esteve lá na CBF, conversou com a mídia, com a imprensa. Não foi só ele não, tava lá o Verratti, daqui a pouco eu vou trazer aqui, ó, o Verratti foi perguntado, eu vou continuar nisso aí, antes que eu me esqueça. O Verratti foi perguntado sobre a questão da reserva, né, que ele tá ficando no banco de reserva, e ele disse o seguinte, ó, normal, faz parte do meu trabalho. É o futebol, o que não é normal é jogar todos os jogos como eu vinha jogando, né? Aí diz que ele riu esse momento, ainda não viu o vídeo não, tá? São decisões que o treinador toma e temos que respeitar, temos que contribuir de outras formas, o importante é o Vasco ganhar. Se o Vasco ganha, todo mundo fica feliz, tá aí. Então, o Verratti mostrando uma maturidade, né? Experiência, maturidade, e aí a liderança também, tá? Que é um cara importante para grupo, tá? Ele motiva os jogadores, conversa, ainda é o capita ali, teoricamente falando, né? Então, o cara que tá bem, né? Tá morando bem, tá no Rio de Janeiro, tá ganhando um salário que nunca ganhou na vida, organizando a vida financeira e vendo o Vasco agora, quem sabe, ir para uma final de campeonato, se tá jogando bem, é isso aí, né? É pensar no grupo, é pensar no todo, tá? Agora, voltando pro Admar, o Admar Lopes falou que esse jogo, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, eles estão pensando em levar para São Januário, tá? Que vai conversar com autoridades aí para poder levar o primeiro jogo para São Januário. O que seria a carta na manga para o Vasco usar? Primeiro aquela decisão, né? Não sei se foi juíza ou foi juiz, que autorizou o Vasco jogar em São Januário e deu-lhe um esporro no BEP, que é o batalhão especializado lá de estádios, né, de jogos, e aí falou que é obrigação do BEP, né, garantir a segurança de quem vai para esse jogo e não acontecer o jogo porque o lugar não é seguro. Então já tem esse fator que é um fator que é importante. O segundo fator que o Vasco pode usar como carta na manga é a publicação do Fluminense no jogo que o Vasco foi fazer com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi tirar onda com o Vasco e publicou que ia jogar em casa, no Maracanã, como se o mando fosse do Fluminense, né? E a gente pode ter ali 90% de torcedores do Vasco, com 10% de corajosos torcedores do Fluminense, fazer um caldeirão, uma pressão para fazer esse time ir para a final. Imagina, mete uns 2-0 no Fluminense São Januário e vai para o Maracanã, que é um estádio neutro, para poder, né, garantir essa vaga para a final. O que você acha? O Vasco deve usar esse artifício, ir para briga, enfrentamento, jogar no Maracanã, ainda que para menos pessoas, né, mas garantir talvez uma classificação
para a final da Copa do Brasil, ou bobagem, tem que fazer o que fez, eu mando no Maracanã, lota o Maracanã de novo, vai ser o Vasco como mandante, o primeiro jogo é quem vai vender primeiro para os sócios, vai fechar o setor norte, o setor misto, o Fluminense vai ser minoria no Maracanã, e aí o que você acha? Deixa sua opinião, e lembrar que vai fazer dinheiro também, né? Joga no Maracanã ou joga em São Januário essa semifinal da Copa do Brasil. Bom, o Admar Lopes também falou sobre o Ryan, né? Tem a questão da renovação de contrato do Ryan. E aí ele disse que estão conversando, que as conversas estão avançadas, né, que ele deve ter o seu contrato renovado até 2028, falou que não é só ele não, tem vários outros jogadores que estão já conversando também. Lembrar que esses jogadores que chegaram agora na janela, Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, quem mais? Lá o Andrés Gomes, esses caras foram um empréstimo com opção de compra, tá? Então, assim, ou vai renovar o empréstimo ou vai ter que contratar alguns deles, tá? Então não é só a situação do Ryan. Mas ele fala sobre a situação do Ryan, que sim, que o Vasco está conversando, está com conversas avançadas. Aí saiu do Atenção Vascaínos que esse contrato vai ser renovado até dezembro de 2028, acho que ele até o final de 2026, vai prorrogar até 2028, com a multa passando de 40 milhões de euros para 70 milhões de euros. Aí você tem um tempo de contrato, aí você tem uma multa mais alta, aí você tem uma possibilidade dele ser convocado para uma seleção, vai saber se não, né? Aí você tem uma valorização se ele ganha a Copa do Brasil, se começa um Campeonato Brasileiro bem do ano que vem. Tá chamando a atenção de vários clubes, como a gente viu aí que teve olheiro, parece que do Arsenal, que estava no Maracanã. É um jogador que está sendo falado em todas as mídias esportivas, inclusive com jornalistas falando que uma coisa certa no Campeonato Brasileiro é que o destaque do Campeonato Brasileiro é o jovem Ryan, de 19 anos. Claro que para ele jogar numa liga na Europa, ele precisa ter rodagem para a Premier League, por exemplo, Premier League, tá? Para jogar lá, ele tem que ter jogado em seleção brasileira, tá? Tem umas regras lá que não é assim, não é qualquer um que chega e joga, não, tá? Então, acaba valorizando, e aí você pode vender o jogador com muito mais caro, muito melhor. E essa grana, que eu repito aqui, uma grana da venda do Ryan, mais de 200 milhões de reais, vai ajudar demais nessa reestruturação financeira, nessa virada de página do Vasco, essa virada de chave, para a gente pensar num novo estádio, num novo momento, a equalização da dívida, um time mais competitivo, brigando por coisas maiores. É assim. Uma vez eu trouxe aqui o Eduardo Maganha, a gente conversou sobre isso, né? É o ciclo virtuoso, né? Você está em Libertadores, você consegue ganhar uma premiação maior. A gente já faturou, fazendo essa Sul-Americana lixo, a gente faturou alguns milhões, né? Copa do Brasil 2 vezes, indo para a semifinal. Então, se você repete isso, classificação em Copa do Brasil, chegando longe, vai para uma Libertadores, fica repetindo Libertadores, vai no Campeonato Brasileiro, brigando por primeiras posições, ao invés de estar brigando para não cair, a roda ela vai começar a girar de uma maneira positiva, porque aí você vai estar valorizando a marca, entrando dinheiro, vai vir Emirates, vai começar a Nike em janeiro. Então o negócio começa a engrenar e andar sozinho até você estar aí nessa situação dos times que brigam por coisas grandes no Brasil, sem precisar ser vendido, sem precisar se prostituir, sem precisar ter um dono para brincar na hora que enjoar, parar, né? Você pode ter parceiros, você pode ter aí grandes... como é que fala? Patrocinadores, como o Vasco tem, e tocar o futebol sendo gerido pelo clube, pelo associativo, tá bom? Meu posicionamento é esse sempre, tá? Curte, se inscreve no canal, comenta. Uma noite abençoada para todos vocês. Não vou deixar aqui para finalizar o Admar Lopes, se você entender ele falando, né? Português, né? Se você entender ele falando, vou deixar ele finalizando aí, tá? Sobre a situação do Ryan. Comenta, curte, compartilha, tamo junto, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Então, em relação ao Ryan, aquilo que nós controlamos e que podemos fazer é fazer toda a força e todos os esforços para tentar renovar. Há conversas bastante avançadas, as coisas estão a correr bem, tanto com a família, com os agentes e com o jogador.
e nós estamos confiantes que nas próximas semanas ou até ao final do ano vamos conseguir fazer esta renovação, porque também é o desejo do jogador.